Bora resolver essa questão do Enem 2025 de linguagens comigo, questão 17, uma das questões mais difíceis assim da prova, né? Uma questão muito boa. Então vamos lá, vamos fazer ela juntos. Bem, o que ela fala aqui pra gente, né? Primeiro a gente começa lendo sempre enunciado, depois a gente lê a legenda e por último a gente lê o texto e as alternativas, né? A narradora, ao resgatar memórias da história de vida da avó, faz uso recorrente da locução antes de, né? Esse termo colabora para a progressão temática, na medida em que, tipo assim, o que esse termo faz? Ele colabora na progressão temática enquanto ele faz o quê? Né? O que ele faz que colabora para a progressão temática? É mais ou menos isso aí que ele está perguntando, tá? Então vamos lá, borboletas no estômago, porque às vezes o título precisa ser adolescente e clichê, já que a vida exige sermos tão adultos. Aí é o que ele fala. Então a gente tem que procurar ler o texto já sabendo o enunciado, né? O que o enunciado fala? O enunciado foca no antes de. Então o antes de, ele concorre para a progressão temática, para o texto progredir o tema, né? Beleza. E aí tá perguntando, ele progride o tema na medida que ele faz o quê? A gente tem que ver o que esse antes de faz pra gente, né? Bem, antes do inverno chegar, ela tinha olhinhos brilhantes, os mesmos de antes. Antes da fome, ó, já tem o primeiro antes de. Então fala que ela tinha um olhinho brilhante, o mesmo olhinho brilhante de antes da fome. Ou seja, que significou que depois da fome ela não tem mais os mesmos olhinhos brilhantes, né? Antes das 17 mudanças de cidade, dos 7 filhos e dos muitos anos de trabalho dentro e fora de casa. Beleza. Ela fazia ambrosia, bolo de fubá e pedacinhos de queijo. Antes do inverno, ela plantava flores novas e diferentes para nos esperar nas próximas férias de verão. Então, aqui está falando que antes do inverno, antes dos anos de trabalho, antes das mudanças de cidade, ela era uma coisa, depois ela é outra, né? Então mudou, percebe? Ele bota coisas do passado que mudaram o presente, né? Isso fez ela mudar. Ela tinha um jeito de menina, menina sapeca, correndo na grama seca do cerrado, o mesmo jeito de antes, antes do marido, e mesmo com o marido, antes do cansaço dos anos, antes da dureza do trato com a terra, né? Então ela tinha um jeito de menina, o mesmo jeito que ela tinha antes de tudo isso aqui acontecer. Ela tinha no passado, né? Ela tinha histórias compridas, curtas, divertidas e verdadeiras, mas isso foi antes. Antes das lembranças se bagunçarem feitos bolas coloridas de Natal. Ou seja, depois que isso aconteceu, ela já não é mais isso, né? Ou seja, novamente, esse antes de trouxe uma coisa que fez ela mudar. É uma coisa que mudou ela no presente. Para serem montadas na árvore. Olha só, eu era sua neta antes do Alzheimer chegar. Então, quando o Alzheimer chegou, isso fez ela parar de ser a neta, né? Ó, eu era sua neta, mas ela é e sempre será minha avó. Pesado, hein? Então, percebe que o antes de, principalmente aqui, cara, ele mostra um fato que mudou tudo na vida dela. Mudou todo o presente. Ela era a neta. Percebe que a gente já começou a pensar numa possível resposta lendo o texto? É isso que você tem que fazer. Tem que imaginar uma possível resposta lendo o texto. Aí você vai para as alternativas procurando o que você imaginou. Por exemplo, letra A, tem alguma coisa a ver com o que você imaginou? Não. Relaciona eventos ocorridos simultaneamente. Quem disse que está ocorrendo simultaneamente? Na verdade, ela está relacionando aqui sempre presente com passado, né? Então não tem como o presente e o passado ocorrer simultaneamente. Pô, antes do inverno chegar, ela tinha olhos brilhantes, isso aconteceu junto? Não. O inverno chegou antes, aí ela tinha o olho brilhante, agora ela tem outra coisa. Então toda hora volta passado, presente, passado, presente. Não tem nada ocorrendo simultaneamente, nada ocorrendo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você consegue falar que se ela plantava flores ou se ela fazia, por exemplo, histórias no mesmo tempo? Não tem como saber, entendeu? Então não é fatos ocorrendo simultaneamente. Estabelece uma comparação entre as lembranças. Essa aqui é muito forte. Muito forte. Por que não é essa aqui? Bem, hora nenhuma ela fala assim, olha, essa lembrança aqui, ó, da 17 mudanças de cidade, ela é muito mais preocupante do que essa lembrança aqui do inverno, né? Antes do inverno chegar. Então essa lembrança aqui é muito mais preocupante que a do inverno. Ah, não, mas ó, essa lembrança aqui dela plantar flor nova é bem mais legal, né? É bem mais legal do que diante do marido dela chegar, antes do cansaço dos anos chegar. Então essa aqui é melhor, essa aqui é mais legal. Não tem essa comparação. Não tem essa comparação. Tem uma comparação no texto, que é a qual? Ela tinha olhinhos brilhantes, os mesmos de antes da fome. Então tá comparando os olhinhos brilhantes que ela tinha com os olhinhos brilhantes antes da fome. Sim, tem uma comparação aqui, é verdade. Mas essa comparação não é entre as lembranças, é entre o passado dela e o presente. Então vê, ó, ela tinha um jeito de menina, menina sapeca, correndo na grama seca do terrado, o mesmo jeito de antes.
Então tá comparando aqui, ó, um fato que aconteceu na vida dela com o jeito que ela tinha antes. Não tá comparando as lembranças. Percebe? Tá aqui uma alternância entre passado e presente. Ela tinha, é o presente, né? Ela tinha no passado, e aí antes do que? Antes disso aqui acontecer, tá? Então, por exemplo, eu era sua neta antes do Alzheimer chegar. Isso aqui, ó, isso aqui não é uma lembrança. Ela não tá lembrando que é uma neta. Não é uma comparação entre lembranças. É uma comparação do que aconteceu com o Alzheimer chegando. Entendeu? Então não é uma comparação entre lembranças. Não existe a comparação, por exemplo, quais são as lembranças? As lembranças são antes das 17 mudanças de cidade, né, dos 7 filhos, dos muitos anos de trabalho, e não tem comparação entre essas lembranças aqui. Por exemplo, antes do inverno ela plantava flores novas e diferentes para não esperar. Não tem comparação entre essas lembranças. Entendeu? Não existe isso. Ela fazia ambrósia, bolo de fubá e pedacinho de queijo. Cara, no máximo, esse antes de mostra apenas, tipo assim, uma. Como eu posso dizer? Uma distância, né? Tipo assim, antes disso aqui chegar, quando isso aqui chegou, acabou. Não é muito uma comparação, né? Comparação não é muito antes de, tipo um como, né? Por exemplo, uma comparação aqui. Ele é como um urso. Isso é uma comparação, entendeu? Não existe algo desse tipo nesse texto, beleza? Então não pode ser a comparação. Agora, o antes de ressalta fatos. Ressalta fatos. Quais fatos? Os que aconteceu na vida dela, que ressignificam o momento presente. Sim. Por quê? Porque antes de o Alzheimer chegar, eu era sua neta. Então, depois que o Alzheimer chegar, mudou tudo. E significou o presente. Mudou o presente. Agora eu não sou mais a neta dela, porque ela não lembra de mim. Ó, ela tinha histórias, mas isso foi antes. Antes das lembranças bagunçaram feitas bolas de coloridas de Natal. Então, antes disso aqui acontecer, ela tinha histórias compridas, curtas, divertidas. Mas depois disso, não. Ou seja, esse fato mudou tudo no presente. Mudou toda a essência dela no presente. É a melhor alternativa. Agora, letra D. Sinaliza uma sequência que denota ações consecutivas. Não, o antes de, ele não denota ações consecutivas. O que são ações consecutivas? Ação consecutiva é uma ação que acontece uma após a outra. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, aqui aconteceu a ação A, depois aconteceu a ação B, depois a ação C, depois a ação D, depois a ação E. Consecutivamente, em ordem. Você sabe dizer se... Ó, por exemplo, antes do inverno chegar. Antes do inverno chegar é... Aqui, peraí, deixa eu... Isso. Antes do inverno chegar é antes ou depois de... Antes do marido? Não sei. Antes das 17 mudanças de cidade. Acontece antes ou depois dela ter 7 filhos? Não sei. Não sei. Olha, ela tem 7 filhos. Antes ou depois de fazer ambrósia, bolo de fubá e pedacinho de queijo? Não sei também. Não sei. Ela tinha um jeito de menina. Menina sapeca. Isso aqui, ela adulta ou ela criança? Não sei. Ou seja, não tem ação consecutiva. Entende? Esse texto, ele não é, por exemplo, aconteceu primeiro isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois isso, e por fim ela teve Alzheimer. Não, não é isso. Não é exatamente uma progressão temporal. Senão, por exemplo, aqui, muito provavelmente ela desprezamos ela como criança, né? Ela como criança. Então, para ter uma progressão consecutiva, primeiro mostrarei ela criança, aí depois contarei, por exemplo, da adolescência dela, que ela passou tanta dificuldade, aí depois a fase adulta, aí depois ela envelhecendo, aí por último Alzheimer. Aí sim seria ações consecutivas, coisa que não aparece nesse texto, tá? Por isso que não pode ser a letra D. Então a gente corta aqui ações consecutivas. Apresenta uma explicação para as memórias resgatadas. Ele não explica, né? Por exemplo, quais flores ela plantava? Não sei, não explicou quais flores ela plantava. Por exemplo, dureza do trato com a terra. Por que que ela tinha dureza do trato com a terra? Não sei também, porque ele não explica. Ele apresenta uma lembrança, apresenta uma memória, mas não explica essa memória, entendeu? Essa memória é mais apresentada para você mostrar aqui que ela alterou o presente, né? Ela teve Alzheimer por conta desse conjunto de coisas. Tudo isso aqui junto fez ela ter o Alzheimer no futuro, né? Fez ela no futuro adquirir o Alzheimer, né? Show? Então, todas essas lembranças, o antes de, contribui para a progressão do texto, ou seja, contribui para o texto andar, progressão textual, o texto andar, porque ela fala assim, olha, esses fatos aqui, tudo isso contribuiu para ela acontecer isso aqui. E isso aqui mudou minha vida dessa seguinte forma. Eu era sua neta, agora não sou mais. Mas ela é e sempre será minha avó. Beleza? Então essa é a ideia dessa questão, não é uma questão fácil, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtida, já deixa o seu like aqui e compartilhe pro amigo que também vai fazer o Enem, para que cada vez a gente possa estar aparecendo mais aqui para vocês e trazendo mais conteúdo de qualidade, tá bom? Eu te espero no nosso próximo vídeo, foi uma honra te ter aqui. Tamo junto e valeu!